A paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva e agradeço a Deus pela vida de cada pessoa que tem se conectado com foco na lição da Escola Bíblica Dominical, a melhor escola do mundo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e acione o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Deixe seu like, seus comentários e compartilhe. Estou aguardando a sua interação. Acesse o link na descrição do vídeo e também fixo nos comentários e adquira o e-book Os Relacionamentos e Seus Vínculos, Influências que Interferem na Construção da Personalidade e do Conhecimento. Hoje o foco é a lição de número 9, Deus trabalha em favor dos que nele confiam. O textuário é Esther, capítulo 6, versículo 3, que diz: Então disse o rei, que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu, e os jovens do rei, seus servos, disseram, coisa nenhuma se lhe fez. Na verdade aplicada, o bispo Abner Ferreira ele afirma que o Senhor vela pelos que o temem e guardam seus caminhos. O texto de referência está no livro de Esther, capítulo 6, versículos 1, versículos 6 a 8. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E entrando Ramã, o rei lhe disse, que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Ramã disse no seu coração, de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Ramã ao rei, quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. Em Mateus capítulo 5, versículos 44 a 46, Jesus, ao orientar os cristãos que eles devam amar os inimigos, bendizer os que os maldizem, fazer o bem aos que os odeiam e orar pelos que os maltratam e os perseguem, para que eles sejam de fato e de direito filhos e filhas de Deus Pai que está nos céus, Jesus declara que Deus Pai faz que o sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre os justos e injustos. De acordo com o que Jesus ensinou e Deus fez com que fosse registrado nas páginas sagradas, Deus, de uma forma geral e contínua, ele trabalha em favor de toda a humanidade, inclusive em favor das pessoas más e injustas. Pois caso Deus deixasse de trabalhar em prol de todos, o sol e a chuva beneficiariam apenas os justos, os servos e servas de Deus. Os maus e injustos nunca se beneficiariam do sol e da chuva. O apóstolo Pedro enfatiza a ação de Deus para alcançar a todos, dizendo que o Senhor ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. No entanto, está explícito ao longo das páginas sagradas que Deus, em dados momentos, ele deixa de responder e de atender os maus e os injustos. Veja, por exemplo, que Deus falou à nação de Israel quanto aos injustos, aos infiéis à sua vontade. Vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia, então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão, porquanto comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Jesus, falando sobre os que deixam de aproveitar as oportunidades de se tornar fiéis à vontade de Deus, ele diz, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O contexto geral das Escrituras também é explícito quanto ao fato de Deus reservar uma atenção especial aos que nele confiam. O verbo confiar significa ter confiança, ter fé, esperar, acreditar, numa referência a quem de forma prática se põe a confiar, a esperar em alguém ou em alguma coisa. No caso aqui, se põe a confiar e a esperar no Senhor, em Yahvé Adonai, o supremo Criador e sustentador do universo. E é interessante notar que o bispo Abner Ferreira ele se utilizou da conjugação do verbo confiar no tempo verbal presente, na terceira pessoa do plural. Ele usa a expressão verbal confiam. Deus trabalha em favor dos que nele confiam.
Isso faz uma grande diferença, pois para se beneficiar da atenção especial de Deus, o cristão ele precisa estar confiando nele. Ou seja, não basta um dia ou em um momento da vida ter confiado no Senhor. Não basta imaginar que precisa confiar no Senhor. Não basta desejar confiar ou até projetar vir a confiar no Senhor no futuro. É preciso ter confiado, estar confiando e no futuro, independentemente do que vier a acontecer, continuar confiando em Deus para que Deus trabalhe em seu favor. De fato, a vida muda quando Deus faz parte dela de forma prática, diária e também contínua. E para que isso seja possível, é necessário a pessoa cultivar o temor a Deus no coração. O temor a Deus leva a pessoa a reverenciar, a respeitar a Deus e a sua vontade, ainda que passe por altos e baixos na vida, seja nos momentos bons ou em meio a situações de extremas adversidades. A história dos hebreus no Império Persa, sob o reinado do rei Assuero, ilustra bem o modelo de vida que os servos e servas de Deus devam cultivar, de modo a provar na prática que confiam de fato no Senhor. Num dia, Mardoqueu estava sentenciado à morte. No outro, estava sendo honrado pelo rei Assuero, e vendo também o seu maior inimigo sendo obrigado a conduzi-lo pelas ruas da cidade, vestido com as vestes reais, com a coroa real na cabeça, e Ramã proclamando na sua frente: assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Mardoqueu poderia ter pensado: agora que eu tenho a confiança, a carisma diante do rei, eu vou resolver o impasse do extermínio dos judeus. Neste caso, ele deixaria de confiar no Senhor e passaria a confiar na sua influência junto ao rei. E a propósito, se Mardoqueu havia contribuído para salvar a vida do rei, agora o rei teria que garantir a sobrevida aos judeus no seu império. Mas Mardoqueu sabia que se Deus deixasse de continuar trabalhando em favor deles, mesmo que o rei quisesse reverter a situação, os poderes do rei eram infinitamente menores que o poder de Deus, e o decreto real era irrevogável. O certo é que quando Deus tem a concordância de uma pessoa para mudar a sua história de vida, ele a muda por completo e muda os acontecimentos que seriam irreversíveis para prejudicar a vida dos servos de Deus. A aflição é o solo fértil para o milagre ser uma realidade na vida dos que confiam em Deus. Milagre é um feito extraordinário e inexplicável pelas leis da natureza, pois ultrapassa os limites da compreensão e também da realização humana. Muitas pessoas são ávidas por experimentar milagres, mas tendem a desanimar, a retroceder, a deixar de confiar no Senhor diante de pequenas adversidades momentâneas. Imagine se na atualidade houvesse uma pessoa com as características de Ramã te pressionando a ceder na sua prática de vida cristã, a se curvar diante de situações que você deva estar de pé, confiando no Senhor. Mardoqueu só experimentou o milagre da honra e da sobrevida porque ele permaneceu de pé no terreno da aflição, mesmo sabendo que já havia uma forca construída para ele ser enforcado nela. No terreno da aflição e da fúria do inimigo, Deus levantou algumas pessoas para se interessarem pela situação dos judeus e intermediarem o diálogo entre Mardoqueu e Esté. Deus despertou Esté para ela propor o jejum coletivo aos judeus residentes na cidade de Suzã. Deus tirou o sono do rei Assuero e o induziu a mandar ler as crônicas, os relatos dos acontecimentos do seu reino. Quando amanheceu o dia, Ramã ele foi terrivelmente surpreendido. Teve que ser o guia que puxou o cavalo com Mardoqueu, honrando-o diante de todos. Deus está ao seu lado, confie nisso. O livro de Esté, apesar de não constar de forma explícita o nome de Deus, é um dos mais belos relatos de que Deus trabalha em favor daqueles que nele confiam para honrá-los, e nada impedirá que os propósitos de Deus se concretizem. O que cada pessoa precisa é seguir o exemplo de Mardoqueu e Esté em meio aos altos e baixos da vida e continuar agradando o coração de Deus, continuar focado na vontade de Deus para a sua vida, a fim de agradar ao Senhor e alcançar a sua infinita graça. A pressão de Ramã, a aflição quanto ao possível extermínio sem o direito à luta em legítima defesa, as honrarias recebidas por Mardoqueu, nada foi capaz de levá-lo a abrir mão da sua fé, da sua confiança em Yahvé Adonai, pois Deus ele se deixa ser achado por aqueles que clamam por ele. Por isso, os servos e servas de Deus podem se alegrar e já se sentirem vitoriosos em meio às aflições e às provações da vida. O Senhor ele nunca se esquece de nós,
Por isso, o cristão deve manter a serenidade e permanecer de cabeça erguida em qualquer situação na vida. Em Isaías, capítulo 49, versículo 15, o Senhor brada: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti, diz o Senhor dos Exércitos. Mardoqueu, ele foi injustiçado ao não ter sido honrado por ter ajudado a preservar a vida do rei, mas Deus refrescou a memória do rei por meio dos registros dos fatos nas crônicas reais e o fez ter sede de justiça e a agir para fazer justiça e honrar a Mardoqueu. Não há registro de que esse fato tenha influenciado na decisão do rei Assuero em ceder a Ester o que ela pedisse até a metade do reino. No entanto, existem fatos que Deus orquestra seus acontecimentos para deixar pistas de que ele está trabalhando em favor dos que nele esperam. A cada pessoa que decidir ser um dos que confiam no Senhor, os seus inimigos vão ter que admitir que Deus não esqueceu dessa pessoa para dar os livramentos das astutas ciladas do diabo, para que a pessoa saia mais do que vencedora no dia do mal. O bispo Abner Ferreira lembra de que cada pessoa deve fixar a verdade formidável de que Deus é quem dá a última palavra. Por isso, a necessidade de se perseverar em confiar no Senhor, para que o que parecer ser o fim seja o começo de grandes conquistas. O agir de Deus é perfeito e sempre ocorre no momento certo, ainda que alguém imagine que esteja passando da hora, ou não entenda o porquê ou o para quê de determinados acontecimentos sob a permissão de Deus. Deus, falando de si mesmo, ele disse ao profeta Samuel: o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha o que está no coração. E antes que alguém queira usar esse versículo de forma isolada para escolher um estilo de vida desregrado e que desvalorize as características cristãs na vida de uma pessoa, Jesus disse que da abundância do que está no coração, do que está internalizado como verdade absoluta, é que a boca fala. Ou seja, o exterior de uma pessoa é o reflexo, é a reprodução do que está no seu interior. E Deus, por ser perfeito, ele nunca se contradiz em nenhum aspecto, em nenhuma colocação e direcionamento que ele dê aos seus servos e às suas servas. Por isso, Deus é 100% confiável e tem poder e autoridade para fazer com que todas as coisas cooperem para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados por seu propósito, dos que aceitam o seu chamado e se submetem à sua soberana vontade. O novo decreto real não resolveu de todo o problema ao dar a oportunidade aos judeus de lutarem em legítima defesa. Mas o temor do Senhor fez com que os inimigos recuassem e se tornassem fragilizados diante da ação de Deus. Nunca deixe de honrar o Senhor. Haja e reaja como Mardoqueu, que quanto maior as lutas e as provações, mais ele aprendeu a confiar no Senhor e se fortaleceu. Eu ouvi de algumas pessoas amigas que passaram pela Covid-19 que essa enfermidade serviu para fortalecê-las na presença de Deus e que nunca elas oraram com tanta fé como no período em que enfrentaram essa doença. Preservar a certeza de que Deus continua do controle de todas as situações, boas ou ruins, é uma excelente forma de honrar a Deus na vida. O rei Davi, mesmo sabendo que ele morreria sem realizar o seu grande desejo de construir o templo como memorial ao nome de Yahvé Adonai, ele se dispôs a orientar, a motivar a nação de Israel a se unir com seu filho Salomão para executar a obra. Davi abriu seu coração para ofertar e para organizar uma grande quantidade de material para a construção do templo, e diante da congregação, Davi honrou a Deus louvando-o por ser eterno, benigno, magnífico, poderoso, majestoso, vitorioso, honrado e por estar sempre no controle de tudo e de todos. O bispo Abner Ferreira lhe chama a atenção para o fato de que a palavra honra, apesar de ser pequena, ela está impregnada de uma força admirável. Quem honra a Deus é porque o aprecia, o respeita e o tem como um ser especialmente querido. E quem honra a Deus é por ele honrado. A maior honra para Mardoqueu não foi ser conduzido pelo seu arqui-inimigo pelas ruas da cidade de Suzã, vestido com vestes reais, com a coroa na cabeça, montado no melhor cavalo do estábulo real. Não foi ter sido nomeado primeiro-ministro no lugar de Ramã. A maior honra foi o direito de lutar por sua vida e ver os judeus terem o direito à legítima defesa.
Esse fato evidencia que o cristão deve ver a honra de Deus para a sua vida como uma forma de abençoar outras pessoas. Do contrário, não fará sentido ser honrado, ser abençoado por Deus. Faça sua as palavras do salmista Davi quando ele estava sendo perseguido pelo rei Saul. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei. Que me pode fazer a carne? E sigo o conselho de Tiago, o meio-irmão de Jesus, que diz: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. O termo atenta, utilizado aqui por Tiago no grego, é paracúpto e traduz o ato de uma pessoa chegar a se curvar sobre o que ela está observando para poder ver melhor. Uma pessoa que honre ao Senhor, se debruçando sobre as suas instruções para vê-la melhor, para entendê-la melhor, naturalmente, de forma inevitável, será honrada por Deus. Já os que, a exemplo de Saul, deixam de dar ouvido às instruções de Deus, deixam de valorizar o que Deus lhes deu e com isso deixam de honrar a Deus em suas vidas, infelizmente serão afligidos e ainda que Deus lhes abençoe com o sol e com a chuva, não será na mesma medida nem na mesma proporção dispensada aos que honram ao Senhor e confiam nele. A confiança em Deus faz toda a diferença. Se Mardoqueu deixasse de confiar no Senhor, ele não teria tido a força para resistir à pressão de Ramã e teria se curvado diante dele. Mardoqueu não teria insistido com Esté para tomar uma iniciativa para reverter a situação do iminente extermínio. Mardoqueu teria se deixado ser dominado pela autoconfiança quando foi honrado pelo rei Assuero. E os judeus das 127 províncias do Império Persa teriam sofrido dano da ausência de confiança em Deus. A confiança em Deus fez o impossível se tornar possível. O bispo Abner Ferreira pondera que a confiança em Deus é a mais coerente forma de uma pessoa buscar reverter situações humanamente impossíveis de ser construído à base de um relacionamento diário, gradual, contínuo, sincero e profundo com Deus. Quanto mais a pessoa se ajustar à vontade de Deus, mais a pessoa se comprometerá consigo mesma de se esforçar para agradar a Deus e mais evidenciará a lealdade a Deus em amparar aqueles que depositam nele a sua fé. Para o profeta Naum, o Senhor é bom, é uma fortaleza no dia da angústia, o Senhor conhece os que nele confiam. É verdade, Deus nunca se esquece de honrar os seus. Os relatos do livro de Esté comprovam esse fato, e além deles, há outros relatos no contexto geral. Deus, para honrar a fidelidade de Abraão, retirou seu sobrinho Ló de Sodoma e Gomorra para somente depois destruir as cidades. José foi esquecido na prisão por 2 anos. Deus o tirou de lá e o honrou. Deus se lembrou de Ana, curou sua esterilidade e honrou a Ana, dando-lhe mais 2 filhas e 3 filhos, além de Samuel. Em todos os casos, percebe-se a gratidão demonstrada pelas pessoas lembradas e honradas por Deus. Além do cristão ter que ser grato a Deus, ele deve demonstrar gratidão às pessoas à sua volta que contribuem para a sua sobrevida física e espiritual nos diferentes momentos bons e adversos da vida. Não importa o período que passar, sem que os servos e servas do Senhor sejam honrados e honrados por seus bons feitos na terra, Deus ele vai promover a devida honra. E caso o cristão deixe de ser honrado aqui na terra, ele receberá a justa recompensa, a justa honra ao comparecer após o arrebatamento da igreja diante do tribunal de Cristo. Ressalto que tudo que uma pessoa fizer na vida e ela for recompensada aqui na terra por quem quer que seja, ela não será recompensada nos céus. Mas as recompensas, as honras não recebidas aqui na terra, ou que a recompensa não tenha atingido a justa medida, Jesus recompensará na eternidade. No caso em estudo aqui no livro de Esté, a forma honesta e temente a Deus vivida e vivenciada pelos judeus no Império Persa foi honrada por Deus de forma que eles realizaram uma grande festa em gratidão a Deus e o nome de Deus foi amplamente honrado e glorificado por meio da vida dos judeus nas 127 províncias do Império Persa. Em Mateus capítulo 23, versículos 11 e 12, Jesus instruiu: o maior dentre vós será o vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado.
como Ramã estava trabalhando para promover honra a si mesmo, ele foi humilhado e Mardoqueu foi honrado por Deus. O oponente não impediu a honra a Mardoqueu. E apesar de Mardoqueu, após ter sido honrado pelo rei Assuero, ele ter voltado para a porta do palácio como antes, por certo, ele foi aclamado pelos demais que lá estavam na porta do palácio. Ramã, por sua vez, envergonhado, ele teve que se retirar para sua casa e ainda teve que ouvir a única profecia do livro de Ester, proferida pelos seus sábios e também pela sua esposa, pessoas ímpias, mas que tiveram que emprestar suas bocas a Deus para dizerem: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Anos antes, o profeta Isaías já havia profetizado a respeito do Messias, cuja profecia pode ser aplicada a quem permanecer fiel e confiante no Senhor. Por sua dupla vergonha e afronta, exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Foi o que de fato aconteceu com Mardoqueu e acontecerá com aqueles que têm promessa de Deus na vida e que perseverarem em confiar, em esperar no Senhor. Para tomar posse pela fé, basta apenas crer e permanecer no centro da vontade de Deus para que os resultados sejam idênticos aos obtidos por Mardoqueu e pelos judeus no Império Persa. Desfazer as injúrias do inimigo, lançar por terra os dardos inflamados e desbaratar os planos malignos contra a sua vida será uma consequência natural da ação de Deus em favor de você que confia, que espera nele. Pois Deus é poderoso para desfazer as ciladas preparadas para derrotar os servos e servas dele. Assim como na oração profética de Ana, a mãe do profeta Samuel, ela disse que Deus pesa na balança as palavras altivas e as obras de cada um, e como Salomão disse que a soberba ela traz consigo a afronta, Ramã, mesmo tendo a promessa do rei Assuero de que seria colocado na posição mais elevada do seu governo, Deus pesou suas palavras altivas, ponderou suas más obras, inclusive o ato de mandar fazer a forca para matar Mardoqueu, e dado a soberba no coração de Ramã e as afrontas contra os servos de Yahvé Adonai, não só Ramã, ele foi enforcado na própria forca que mandou construir, mas também seus 10 filhos. O bispo Abner Ferreira, ele ressalta que a vitória de Mardoqueu sobre Ramã demonstra que o verdadeiro caráter da Igreja de Cristo é o de vencedor e que o desejo de Deus é livrar seu povo das mãos de Satanás. E esse fato faz da igreja um povo feliz, repleto de fé e que acredita piamente que o Eterno verdadeiramente trabalha em favor dos que nele esperam para livrá-los de todos os males. Mesmo que o cristão imagine que não tem mais jeito para os seus problemas, para as situações que ele esteja evidenciando, o Senhor sempre ele poderá entrar com providências e mudar a história por completo. Assim como Mardoqueu, cada cristão deve manter sua fé em Deus intacta, acreditando que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que atendem ao seu chamado e que se submetem à sua vontade. Seja agradecido a Deus e agradecido também às pessoas à sua volta que estão te auxiliando a superar os momentos de adversidades na vida e que congratulam contigo nos momentos de alegria. Saiba que nenhuma arma do inimigo prosperará contra os que são de fato e de direito filhos de Deus. Siga o exemplo de Mardoqueu, se entregue de forma pessoal aos cuidados de Deus para vir a ser honrado por ele e para que você continue fazendo apenas o que o Senhor quer que você faça. Até o próximo encontro com foco na lição. Prossiga na paz do Senhor.